Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 3. Vamos continuar a meditar na palavra de Deus, no livro de Provérbios, encontrando o que a palavra de Deus nos ensina sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria para que nós caminhemos no caminho segundo a vontade dEle. É o caminho da sabedoria. E o capítulo 3 de Provérbios nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Provérbios 3, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Até aí. Irmãos, nós temos visto esse livro de Provérbios e a palavra do Senhor falando sobre a importância de termos uma vida sábia e sobre a importância de seguirmos a sabedoria, sobre ouvirmos a sabedoria, não desprezarmos a sabedoria e caminharmos naquilo que Deus tem para nós, na vontade de um bom Deus que tem um bom caminho para nós seguirmos. Mesmo com as dificuldades e as lutas, o caminho da sabedoria é melhor do que o caminho da tolice, do que o caminho da insensatez. Porque o caminho da insensatez leva à destruição e o caminho da sabedoria leva a uma vida bem-sucedida segundo os padrões de Deus. É isso que esse livro fala. Esse é o resumo, seria o resumo da mensagem do livro de Provérbios. Mas nesse trecho que nós lemos agora, há conselhos da sabedoria, conselhos dados a nós, e há, dentro destes conselhos, ou em resposta a esses conselhos, as bênçãos que recebemos de ouvirmos estes conselhos. Se ouvirmos os conselhos que a sabedoria está dando aqui, nós teremos o resultado destes conselhos que ela está dizendo. De novo, como nós já falamos outras vezes, o linguajar do livro de Provérbios é um linguajar absoluto, é um linguajar geral. Ele fala, faz isso, vai acontecer isso. E aí você vê a sabedoria de Deus sendo limitada nos outros livros de sabedoria, dizendo, olha, ainda que você faça tudo certo, não é garantido que vai dar tudo certo, num sentido do olhar humano, de não ter sofrimento, de não ter tristeza. Provérbios também traz esses limites, mas eles são destacados no livro de Jó e no livro de Eclesiastes. Mas aqui, nesse linguajar geral, nesse linguajar absoluto que o Provérbios traz, ele fala, faça isso e isso vai acontecer. Por exemplo, se você não esquecer da minha lei, não guardar no meu coração os meus mandamentos, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Entendeu? Então está tudo assim nesse trecho que nós lemos. De um lado, o conselho, de outro lado, a bênção da sabedoria. O que é que a sabedoria traz de benefício? E nem sempre esses benefícios estão diretamente relacionados com o conselho primeiro, como se ele fosse um fruto imediato. Por exemplo, trabalha bastante que você vai ficar rico. É um conselho que não se concretiza, mas vamos supor, você está criando uma relação de causa e efeito. Você vai ficar rico porque vai trabalhar bastante, né? Não é assim. Muitas vezes o conselho do que está sendo dado aqui, a resposta é
uma outra coisa, não tem a ver com o conselho original. Esse mesmo que nós falamos, olha, se você seguir, você vai ter uma vida próspera. Mas por que tem a ver uma coisa com a outra? Significa que esses conselhos são conselhos que resultam em prosperidade? Não, porque o livro vai falar também de não sermos gananciosos. A questão é que no caminho de Deus, na sabedoria de Deus, na busca do reino de Deus, o Senhor é que sustenta. Não buscamos pelo resultado, não buscamos pela bênção, mas a bênção. A bênção porque o Senhor assim quer fazer. Esse é o paradoxo da sabedoria. Você não busca para ter, ou da prosperidade, você não busca a prosperidade, mas Deus a dá justamente quando você não a busca, justamente quando esse não é o objetivo da sua vida. Porque se esse é o objetivo da sua vida, você é um ganancioso. Então não faça nada com esse propósito, faça porque é certo, faça porque é sábio, faça porque é reto. E o Senhor te abençoa das maneiras que Ele quer abençoar. E você poderá prosperar como o fim da história de Jó, ou você poderá dizer como Paulo: eu me contento no que eu tenho, tendo muito, tendo pouco, tendo abundância ou tendo escassez. Mas o que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é continuar naquele que me fortalece. Bom, dito isso, vamos olhar então quais são os conselhos aí e quais são os resultados. Olha só. O primeiro nós vimos já, não esqueça da minha lei, mas guarde no meu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Ponha-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Esse linguajar é muito interessante. Primeiro que ele está falando de amor e fidelidade. Amor e fidelidade. E ele manda fazer duas coisas com amor e fidelidade. Colocar como um adorno no pescoço e escrever nas tábuas do coração. O que significa essas duas coisas? Adornar-se com amor e fidelidade é fazer com que o amor e a fidelidade sejam a expressão de quem você é. Sejam aquilo que marca a sua personalidade, o quem você é. Ou seja, haja sempre com amor e com fidelidade. A palavra de Deus vai trazer esse linguajar no Novo Testamento falando sobre novas vestes. O que são as novas vestes? São novas práticas. Abandone o velho homem com as suas obras e revista-se do novo homem. Revestir-se com novas obras. É agir com essas coisas. É agir com amor e agir com fidelidade. Isso é uma coisa muito importante, porque alguns de nós, na tradição cristã, na história da fé cristã e também na história da fé judaica, por se julgarem sábios demais, abandonaram o amor e a fidelidade. Se tornaram eles mesmos orgulhosos, padrão de sabedoria, e por serem padrão de sabedoria, se tornaram os que escarnecem e desprezam os outros. Porque esqueceram do princípio de guardar o amor e a fidelidade. Porque se você é fiel a outro. Você é fiel a Deus, então é a vontade dele, não é a sua. Então é ele, não é você. E daqui para frente você vai ver que Deus é o centro de tudo aqui nesse discurso da sabedoria. Deus é que está centralizado. Vista-se do amor e da fidelidade e escreva isso no seu coração. Que você tenha amor e fidelidade do coração e nas obras. Que você seja transformado internamente e externamente pela sabedoria de Deus. E isso garantirá que você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. É interessante porque, de novo, quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vê um monte de gente, Jesus Cristo mesmo, não contando com o favor dos homens e nem tendo boa reputação entre muitos daqueles homens do período do Evangelho. Quando você vê Jesus Cristo, por exemplo, agindo por amor e sempre com fidelidade a Deus, recebendo pecadores, publicanos, prostitutas, e se assentando à mesa com eles e pregando o evangelho e comendo com eles, diante dos homens pecadores, a reputação dele não ficou muito bem, muito em evidência, não ficou muito boa a reputação de Jesus Cristo entre esses pecadores. Mas, isso é importante também. De que homens essa palavra está falando?
Entre quem importa ter boa reputação? Entre os que partilham da sabedoria. Porque um pouquinho antes ele já falou sobre cuidar das companhias. Se você segue a sabedoria, rapidamente você será abandonado pelos tolos e contará com boa reputação entre os sábios. E quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vê publicano, prostituta, de um lado, e fariseu, religioso, doutor da lei, do outro, quem é que apresenta estar sábio quando está diante de Jesus? São os publicanos, as prostitutas, os aleijados, os leprosos. Eles se aproximam de Jesus Cristo. Eles ouvem a sabedoria de Deus revelada em Jesus e os outros continuam na sua loucura. Diante de quem a reputação de Jesus estava em alta estima? Entre os sábios que ouviram a sua palavra. Diante de quem a nossa reputação estará em alta estima? Entre os que valorizam a sabedoria na qual nós andamos. E essa sabedoria nos ensina a agir como? Com amor e fidelidade. Se você acredita que a sabedoria de Deus te ensina a não agir com amor em qualquer circunstância, terceira vez, em qualquer circunstância, não é a sabedoria de Deus que você está vivendo. Você está vivendo outra sabedoria, não a de Deus. Porque a sabedoria de Deus nos leva a viver uma vida de amor e fidelidade. Entende? Até porque esse adorno, tem um hino, né, que fala, a gente poderia ter cantado esse hino também, não me lembrei de colocar, né? Irmão Paulo, qual o adorno dessa vida? E qual é a resposta? É o amor, né? É o amor. O adorno dessa vida é o amor. E isso é para quem quer ser sábio, e isso é para a igreja. O Senhor se revela ao mundo com graça e se revela ao mundo com juízo. Ele se revela ao mundo dessa forma. Mas a igreja, na função e na missão de proclamadora do Evangelho, ela apresenta ao mundo a face graciosa de Deus. Ela anuncia o juízo de Deus. Mas ela oferece a graça, não o juízo. A igreja não se torna agente do juízo de Deus. Deus mesmo é que vai agir com o seu juízo. Mas a igreja o tempo todo, inclusive no momento em que Deus age com o seu juízo, oferece a graça, oferece o perdão, demonstra a face graciosa de Deus, porque ela é adornada com amor e com fidelidade. Se não é assim, não é a sabedoria de Deus que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nossa própria sabedoria, nossos próprios conselhos. E é isso o que ele vai dizer no versículo seguinte. Olha aí. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, como é que você reconhece se você está buscando a sabedoria de Deus ou a sua própria? É só você olhar como Deus age. E como Deus age é como você deve agir. E Deus age com amor, e Deus age com fidelidade. Então você age com amor e com fidelidade. E o que te distancia disso é aquilo que te torna orgulhoso, te impede de demonstrar amor e, portanto, você está se apoiando no seu próprio entendimento e não no entendimento de Deus. E ao se apoiar no seu próprio entendimento e não no entendimento de Deus, você está falhando com a sabedoria e você está tomando o caminho do estulto, do tolo, do insensato. É o caminho de Deus que nós devemos seguir. E isso deve ser constante. Perceba, observe, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos, em todas as suas práticas. Em tudo que você vai fazer, considere o Senhor, o caráter do Senhor e o que o Senhor quer fazer através de você. Considere isso. Coloque a sua inteligência, o seu pensamento, o seu conhecimento diante da sabedoria de Deus como um parâmetro crítico. A sabedoria de Deus critica a nossa tolice. A sabedoria de Deus expõe a nossa loucura. Assim como nós falamos na semana passada da sabedoria gritando como uma louca nas praças, mas para nós ela parece louca porque loucos somos nós, ela é sábia. A sabedoria expõe a nossa loucura, expõe as nossas contradições. E com isso nós somos levados a sempre reconhecer o Senhor, a sempre parar, pensar, analisar e discernir
o caminho do Senhor na nossa vida. E ao reconhecer o Senhor na nossa vida, e ao reconhecer os nossos descaminhos, quem é que endireitará o nosso caminho? Ele mesmo, é o que está falando aqui. Ele endireitará as suas veredas. É o Senhor que vai endireitar. Quer ter o caminho reto? Quer ter uma vida sábia? É o Senhor que faz isso. Busca o Senhor, reconheça o Senhor, olhe para o Senhor, confie no Senhor e não confie nos seus próprios pensamentos. Não confie nos seus próprios pensamentos. No momento em que você se achar o parâmetro para que as pessoas saibam o que é ser sábio, nesse momento você começou a se tornar um tolo. Porque é sempre apoiado na sabedoria de Deus e não no nosso próprio entendimento. É sempre transformado pela sabedoria de Deus e não pela nossa própria sabedoria. Sempre assim. De novo, Deus é o centro. Deus é a fonte dessa sabedoria toda, não nós. Continuando o texto, ele vai falar para nós não sermos sábios segundo os nossos próprios olhos, mas para temermos o Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, mais uma vez, uma coisa que parece que não tem muito a ver com o que foi dito antes. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Ué, alguém pode até que traçar um padrão aqui. Não, porque Deus é sábio, Ele vai ensinar você a cuidar do seu corpo, você vai viver saudável e tal. Mas a bênção do Senhor não é o objetivo da busca da sabedoria. É um elemento. Faz parte de andarmos na sabedoria, andarmos na bênção de Deus. E reconhecer a bênção de Deus como ela vier. E ela virá, e nós agradecemos. E agradecer é maneira de reconhecer e continuar vivendo em sabedoria. Uma vida de gratidão garante uma vida de sabedoria. Porque quem não agradece quando recebe, não sabe para quem pedir quando tem falta. Então agradeça ao Senhor. Tenha uma vida de gratidão. E reconheça que Ele é que é o sábio. Isso se aplica de maneira muito bonita no Novo Testamento. Porque a palavra de Deus vai nos falar lá em 1 Coríntios que a cruz de Cristo, a palavra da cruz é loucura para o mundo. É loucura. Mas é essa mensagem que nós pregamos, o Cristo crucificado. E se ela é loucura para o mundo, mas ela é sabedoria e poder de Deus para nós, significa que na cruz o Senhor não só envergonhou os poderes das trevas, como também envergonhou todos os poderes humanos baseados na sabedoria humana. O Senhor na cruz escolheu o caminho da loucura para envergonhar os sábios, destruindo a sabedoria dos sábios e elevando a sabedoria divina, que para o mundo é loucura, acabando com o poder dos poderosos e mostrando na fraqueza do seu Filho o real poder de Deus. O Senhor na cruz destrói o orgulho da sabedoria humana e nos ensina a humildemente assumirmos a sabedoria divina. Por isso que lá mesmo em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar que nós temos a mente de Cristo, porque ela é revelada pelo próprio Espírito, que sonda as coisas mais profundas de Deus. Se o Espírito do homem conhece o coração do homem, é o Espírito de Deus que conhece o coração de Deus. E o Espírito de Deus foi revelado a nós para que tenhamos a mente de Cristo. Então a cruz deve te levar para uma vida sábia. A cruz deve te levar para uma conduta do caminho da sabedoria. Não porque a cruz te impõe um caminho, mas porque crer na cruz é reconhecer que a sabedoria humana está errada, que a sabedoria humana está destruída. A cruz fez essas coisas. E por isso a palavra de Deus vai falar muitas vezes no Novo Testamento sobre nós transformarmos a maneira como nós pensamos. Nós devemos nos renovar ou nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Fala lá em Romanos capítulo 12. Lá em Efésios capítulo 4 fala para nós nos transformarmos no espírito do nosso entendimento. Em Colossenses fala para nós pensarmos nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra. Não na sabedoria humana, mas na sabedoria divina. Na sabedoria divina. E eu me preocupo muito, queridos, quando nós cristãos, e nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, quando nós cristãos tomamos qualquer outra coisa como o elemento que confere a nós identidade ou como o elemento que confere a nós um caminhar que paute as nossas obras sem que seja a sabedoria de Deus, sem que seja a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que deve orientar a nossa vida e a nossa conduta. Só a palavra de Deus. Só Deus revelado em Jesus Cristo e testemunhado nas Escrituras para nós.
Nós nos confundimos, querido, nós nos confundimos quando nós adotamos os caminhos e os pensamentos do mundo como sendo caminhos e pensamentos de Deus. Eles não são. Eles são caminhos e pensamentos de homens que um dia se julgaram sábios demais e que nós os tomamos como padrão. E o nome disso na Bíblia é bem claro, é idolatria. Nós passamos por um momento muito difícil, muito triste, no ano passado, no meio da igreja brasileira, em que cristãos adicionaram à identidade cristã uma identidade político-partidária. Isso não está certo, isso é corrupção da palavra de Deus. Você pode escolher quem você quer votar, você está livre. Você pode votar, você pode defender políticas de quem você quiser. Mas tudo você submete ao crivo da palavra de Deus. E o que nos une é o fato de que nós cremos na mesma palavra. Nós cremos na mesma palavra. Graças a Deus, eu bato e depois assopro, né? Mas eu vou soprar agora. Graças a Deus, essa foi a segunda eleição presidencial que eu passei como pastor dessa igreja. E graças a Deus a gente não tem tido problemas de divisões aqui no seio da igreja. Graças a Deus. E eu, como pastor, eu sei um monte de gente quem votou, quem não votou, e graças a Deus que a gente não bota essas coisas como ruptura, como elemento da nossa identidade. Graças a Deus por isso. Mas não se confunda, isso não é uma coisa para você, uma veste para você usar na igreja. Isso é o contrário. É o que você está ouvindo da palavra de Deus aqui que você deve usar lá fora, entendeu? Não assim, bom, política eu deixo lá fora, na igreja eu não uso. Não! Palavra de Deus, vida de Deus na minha vida, eu vivo a vida toda. Mas porque é Jesus Cristo revelado e que vive em mim. E não porque isso eu tomo como sendo coincidente com palavras de pensadores ou de políticos ou de coisas do tipo. Não é. Eu sigo a justiça e a palavra e a sabedoria de Deus. Porque é Ele que me dá a identidade, é Ele que mostra. E isso vem do alto, não brota da terra. Vem de Deus para nós. Não vem das nossas relações, não vem da maneira como a gente lida com os nossos problemas, não vem daí, vem de Deus. Então é Deus que deve nos orientar. Você deve criticar todo tipo de pensamento a partir da palavra de Deus e deve elogiar todo bom pensamento a partir da palavra de Deus, mas entender que a fonte de toda sabedoria é a palavra de Deus e não os pensamentos em si. E criticando a partir da palavra de Deus e elogiando a partir da palavra de Deus, você vive a palavra de Deus e você pode até orientar pessoas que não seguem a palavra de Deus a dizer, olha, nesse ponto, isso aqui é o caminho correto, nesse ponto, isso aqui não é o caminho correto. Mas nunca vestiu uma camisa de qualquer outra coisa que não seja de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que nos ama, é Jesus Cristo que nos comprou, é Jesus Cristo que nos fez um povo. Um povo, é o amor dele que nos orienta. E isso se manifesta com o fato de que o Senhor é o centro da nossa vida. E aí vem dois conselhos, que são dois conselhos sobre os quais a igreja acaba sofrendo também uma crítica por causa dos dois conselhos que vêm a seguir. Primeiro que ele vai falar, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos e todas as suas plantações. E aqui há uma relação de tema. Não há uma relação de causa e efeito, mas há uma relação de tema. Se você honrar a Deus com seus recursos, você terá recursos. Não é exatamente causa e efeito, não é porque o Senhor é uma espécie de investimento no qual você bota o dinheiro e ele rende, não é por causa disso, mas é o mesmo tema. Quem é generoso, o Senhor vai abençoar. Quem honra, vai abençoar. O problema é o seguinte, queridos, que nós pegamos esse tema do dinheiro, e é por isso que a igreja sofre muita crítica. Porque nós pegamos o tema do dinheiro e acreditamos, mais uma vez, que a vontade de Deus está sendo feita única e exclusivamente dentro da igreja. Através dos caminhos da igreja, através dos ministérios da igreja. E honrar o Senhor com os nossos recursos é botar a mão na carteira e dar dinheiro para a igreja. Quando, na verdade, honrar a Deus com os nossos recursos é dizer que Deus é o Senhor dos nossos recursos. Ele não é o Senhor do que a gente deixa na igreja, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo que a gente tem. Ele é o Senhor do carro que você comprou. Ele é o Senhor. E qual é a melhor maneira de você honrar o Senhor com o carro que você comprou? Você vindo aqui botando a chave do carro aqui em cima junto com o documento? Não. A melhor maneira é você usar o carro que você comprou para fazer a vontade dele. Para levar o irmão que precisa ir no hospital e não tem como ir, você usa o seu carro. Para ir ajudar alguém numa situação, já que a gente está tendo chuvas aí tão tempestivas, não é?
Tá chovendo, vai inundar, tem que salvar a galera. Vamos lá, eu tenho aqui um 4x4 que dá para subir, vamos salvar o pessoal. Eu nem sei a segurança disso aí, né? Eu estou dando um conselho aqui, vai que o pessoal entra com o carro no meio da água. Mas é isso, entendeu? Honrar o Senhor com seus recursos é com todos os recursos, fazendo a vontade dEle, o que Ele pedir para você fazer. E a palavra de Deus, ela insiste tanto nisso, ela insiste tanto em dizer que o que Deus põe nas nossas mãos é para nós usarmos como mordomos, porque nós não somos proprietários, que me espanta que nós falemos tanto de dízimos e ofertas e falemos tão pouco sobre honrarmos a Deus com o dinheiro que fica com a gente. É como se você der 10% para a igreja, o resto faz o que você quiser, cara. Usa aí. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso. Nem que você aumente a porcentagem, não muda. A questão é reconhecer que uma vez que tudo veio de Deus e o Senhor é que é a fonte de toda a prosperidade, tudo é dele, para ser usado para a glória dele. Para ser usado para a glória dele. Dízimo não é boleto que você paga. É um reconhecimento de que a igreja precisa caminhar e eu quero fazer parte dessa obra. Mas não significa que isso é tudo que significa honrar a Deus com seus recursos. Honrar a Deus com seus recursos é entender que o Senhor colocou aquilo na sua mão para você agir segundo a vontade dEle. E como é que é a vontade de Deus? Como é que Deus nos ensina a agir com os recursos segundo a vontade dEle? Qual é a palavra, qual é o princípio para agirmos segundo a vontade de Deus com os nossos recursos? É uma palavra. Generosidade. Generosidade. No Novo Testamento, a maior parte dos textos que falam de ofertas falam sobre ajudar os pobres. Não fala sobre dar dízimo para a igreja. Fala sobre ajudar os pobres. Aquele famoso texto da lei da semeadura, semeia que você vai plantar, que um monte de pregadores da prosperidade aí usam, falando, dá aqui, ó, semeia aqui nessa caixinha que vai brotar uma árvore de dinheiro na sua casa. Esse famoso texto, quando você lê lá, você vê que os frutos que se colhem sim, sustento para você ser mais generoso, não é sustento para você ficar esbanjando, é para ser mais generoso. Mas mais do que isso, o fruto da ajuda, o fruto de ajudar alguém necessitado, é a gratidão que aquela pessoa expressa a Deus porque você a ajudou. Olha que coisa bonita, lá em 2 Coríntios. Você louva a Deus? Quando você ajuda alguém que está necessitado, aquela pessoa vai louvar, você está multiplicando o louvor. Sabe aquele hino que a gente canta? Ah, se eu tivesse 1000 vozes? Se você ajudar 1000 pessoas, você vai ter 1000 vozes louvando a Deus. Está entendendo? É esse o princípio de honrarmos a Deus com os nossos recursos, porque o que nós temos é graça, é dele, é para fazer a vontade dele. Há uma parábola no Novo Testamento que é a parábola mais difícil do Novo Testamento. Você sabe qual é a parábola mais difícil do Novo Testamento? É a parábola do administrador astuto. Ela conta de um cara que ia ser mandado embora pelo seu chefe. E antes de ser mandado embora, ele era o administrador das terras, ele passa em todo mundo que deve para o chefe e refaz as dívidas lá, as dívidas, né? Ele abaixa o valor da dívida. Você deve quanto para ele? 1000. Então, você só deve 500 agora. Você deve quanto? Eu devo 2000, então você só deve 1000. E vai baixando. Aí, essa parábola é muito estranha, porque o Senhor fala, tá vendo como ele é astuto? Aí você fala, peraí, Senhor, o Senhor está me ensinando a ser desonesta? Aí lá para alguém que deve 1000 e dizer para ele, só deve 500, que eu quero acabar com aquele cara que vai me mandar embora? Não, o que o Senhor diz é que nós, como administradores de um Deus que tem todas as coisas, nós devemos pensar que muito mais do que nós cobrarmos os outros que estão em dívida com Deus, porque são pecadores, nós devemos mostrar que esse Deus é um Deus gracioso, inclusive com os nossos recursos. E aí ele fala, os filhos das trevas estão sendo muito mais espertos do que os filhos da luz, porque eles estão agindo dessa maneira, só por conveniência, só para ficar bem com as pessoas. Mas vocês, que já têm tudo garantido, não se preocupam em ser recebidos nas mansões celestiais e estão mesquinhando coisas nessa vida. Está entendendo?
O princípio de honrar a Deus com seus recursos é generosidade. É quando você vê alguém em necessidade, você pensar, Deus me colocou para fazer parte disso de alguma forma. Porque o dinheiro que está aqui é dele. E ele quer abençoar essa pessoa, então ele vai abençoar através de mim. Generosidade. Porque o Senhor é o Senhor de todo ouro e toda a prata. Eu acredito que nesse tema, nós, usando ou mal usando o texto bíblico, nós estamos nos afastando da sabedoria, porque não seguimos o princípio de Deus, não usamos o amor e a fidelidade como adorno e como lei do nosso coração. A gente transformou igrejas em fins em si mesmo, e com isso a gente quebrou esse caminho da sabedoria aqui. Mas tem um outro ponto aqui que traz também muita crítica às igrejas, que é o que está ali no verso 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai é o filho de quem deseja o bem. Olha que bonito isso aqui, queridos. Eu não falei para vocês o padrão? O conselho e a bênção. O conselho e a bênção. Aí aqui o conselho é, não despreze a disciplina do Senhor. Esse é o conselho. E qual é a bênção? O Senhor disciplina. Você falou, ué. O conselho é não desprezar a disciplina. E a bênção vai ser que o Senhor vai disciplinar. Exatamente. Porque faz parte da sabedoria de Deus se submeter à disciplina de Deus. E faz parte da sabedoria de Deus receber como bênção a disciplina de Deus. Porque uma vez que a sabedoria não é nossa, nós devemos deixar-nos ser guiados pela sabedoria divina. E isso vem com disciplina. E uma disciplina de quem ama. A disciplina de Deus é a demonstração do amor de Deus. Deus nos ama e por isso nos disciplina. Aí, vamos lá. Deus nos ama e por isso nos disciplina. Ele nos ama e por isso nos endireita os nossos caminhos. E faz isso impondo limites. Você sabe que o que define um caminho é o limite, né? Se não tem limite na direita e na esquerda, aquilo não é um caminho, aquilo é um campo. Você não sabe para onde ir. O Senhor põe limites, o Senhor disciplina, Ele retifica, Ele deixa reto todas as coisas para a gente andar naquele caminho. E isso vem com a sua sabedoria sendo ensinada, mas isso vem também com disciplina à semelhança dos homens, com disciplina que dói. Com disciplina que dói. Não é castigo porque Deus está querendo saciar a sua própria sede de justiça. Não é. Por que não é? Porque a sede de justiça de Deus foi saciada na cruz. O castigo, a punição estava sobre Jesus. O profeta Isaías fala isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No Novo Testamento nós somos ensinados que já não há nenhuma condenação e nós temos paz com Deus. Então nós não estamos em inimizade, nós não estamos em dívida com Deus. A dívida foi pagada por Cristo. O que nós temos agora é um Deus que, por nos amar, nos disciplina, como um pai faz com o filho. O pai, quando disciplina o filho, ele faz isso porque o filho está devendo para ele? Ah, menino, agora você vai ver. Você vai compensar tudo que você fez de errado. É assim, esse é o linguajar paterno? Não é. Você vai aprender a nunca mais fazer isso. Nunca mais fazer isso, porque você está tendo o seu caminho formado. O Senhor faz isso conosco. E Ele faz isso nos ambientes que Ele quer fazer isso, que são os ambientes da sabedoria. Pais ensinam filhos, põem limites, disciplinam, para que eles estejam num ambiente de sabedoria e vivam a sabedoria de Deus, para que eles não se desviem quando se tornarem velhos. É uma relação que envolve a disciplina, mas a disciplina não é um autoritarismo. Por que a disciplina não é um autoritarismo? Primeiro, porque não é a lei dos pais, é a lei de Deus. O pai também está submetido à lei de Deus. Então não é autoritarismo, é contra o pai também a lei de Deus fala. Segundo, que disciplinar também é se submeter ao filho. Ser disciplinado é estar submisso, mas o pai submete-se a disciplinar também, porque tem muito pai que preferia não disciplinar, não dói, não é ruim. A disciplina, ela é um vínculo que te obriga a alguma coisa. Ela obriga o pai a direcionar aquele menino. Ele está vinculado. Por isso que é uma forma de submissão também. Seria muito mais fácil e confortável para mim deixar esse menino viver do jeito que ele quiser.
mas eu vou orientá-lo da maneira que Deus mandou, porque é um vínculo que eu tenho com ele, para o bem dele, não para o meu, para que ele tenha uma vida boa, bem-sucedida, para que ele tenha um caminho reto. E a mesma coisa acontece na igreja, na família espiritual. A disciplina de Deus através da igreja não é feita porque uns são melhores que os outros. Ela não é baseada na santidade de quem traz a admoestação. Porque se fosse, não tinha disciplina na igreja, que ninguém tem possibilidade de fazer isso. A disciplina na igreja, ela é feita com base na sabedoria de Deus. Portanto, a igreja, quando leva um irmão à disciplina, o leva por amor, para que haja arrependimento, para que haja condução no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é bom. Então você primeiro, o Senhor Jesus Cristo ensinou como é que faz a disciplina. Chama lá o irmão, sozinho, você e ele. Cara, tá errado isso aí, hein? Não vai por esse caminho não, tá errado. Isso aí é pecado. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Tá bom, ganhei o meu irmão, qual o próximo passo? Não tem próximo passo. A disciplina acabou aí. A disciplina visa o arrependimento. Tem arrependimento, acabou. Não tem mais o que fazer. Não te ouviu, leva mais um. Por que leva mais um? Leva um testemunho. Testemunho do pecado, não dá conversa, tá? Vem cá que você vai testemunhar a conversa para mim agora aqui. Você saber o que eu disse. Não, testemunho do pecado. Alguém que sabe que aquilo é pecado. E vai lá dizer, cara, você está errado. Para ele ver que aquilo não é picuinha sua. Mais um ou dois, né? Não é picuinha sua, é o entendimento do corpo de Cristo, segundo o que a Escritura diz. Cadê o pastor até agora? Não está. Porque não tem nada a ver com autoridade clerical. Não tem pastor. Nesse caminho da disciplina que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o pastor não entra hora nenhuma. Nenhuma. Se fala sozinho com o seu irmão, depois se leva dois com você. Ouviu, ganhaste seu irmão, acabou a disciplina ali. Não ouviu? Leva para o pastor. Não. Leva para a igreja. Não é para o pastor, é para a igreja. E o que a igreja faz? A igreja toda diz, querido, todos nós pensamos de outro jeito, só você pensa desse jeito. Não está certo isso. Você não está caminhando no caminho da sabedoria. A palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros a sabedoria, não é? Aquela multidão da igreja falando, a sabedoria é essa. A pessoa não ouve, o que aconteceu? Essa pessoa, ela não foi excluída, porque o Senhor Jesus Cristo fala, trata como gentil e publicano, né? Ela não foi excluída, ela se excluiu. Ela criou uma doutrina e um caminho que diverge da doutrina e do caminho daquela igreja. Vai viver então. Vai viver o seu caminho. Vai viver o seu andamento. E aquilo, o Senhor há de agir com a disciplina dele, que agora já saiu do âmbito da igreja. O Senhor vai agir com a disciplina dele, usando os meios dele, para trazer essa pessoa de volta. E os meios dele não são agradáveis. Não são. Sabe por quê? Porque tudo isso que a gente está falando, as pessoas tomam na igreja como sendo a pior coisa que pode acontecer. Quem é essa igreja para fazer isso? Essa igreja não é ninguém. Quem são essas pessoas? Ninguém. É um pior que o outro. Um pior que o outro. No dia do julgamento final, quando jogar nossos pecados no telão, a gente vai ver. Não vai ver. Não está na Bíblia isso, tá, gente? É um pior que o outro. Ninguém tem moral, ninguém tem autoridade. É a Bíblia, é só a palavra de Deus. É só a palavra de Deus. Mas isso é um caminho cheio de graça. Vai só um falar com ele, porque não tem por que expor isso para as pessoas. No julgamento público, como se as pessoas... Não, vai um. Não, ele não ouviu. Vai 2 ou 3 para ele ver. Olha, isso não é um entendimento particular, isso é... Ele não ouviu. Então traz a igreja para ele dizer, eu não concordo com essa igreja. Então tchau. Só que nesse tchau, aí é outra coisa. Deus vai tratar sozinho. Aí é aquilo lá que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 5. Entrega esse homem para Satanás. Vai, cadê a graça? Vai entregar para o diabo? Vai mandar para o inferno? Não! Entregar para Satanás não é enviar para o inferno. Entrega para Satanás para que a carne seja destruída e o espírito salvo. Não é mandar para o inferno. É que o Senhor utilizará dos seus meios, inclusive Satanás que está debaixo de Deus, para que aquela pessoa se arrependa e volte à vida da sabedoria e da comunhão com Deus. A disciplina do Senhor é bênção do Senhor. Ouvir um irmão que te admoesta é bênção do Senhor. Se um irmão chegar para você e falar, meu querido, você está errado nisso que você está falando, não se estribe no seu próprio entendimento, como o texto acabou de dizer aqui. Para e ouve, considera que aquela pessoa pode ser um profeta do Espírito Santo falando com você. Então para e ouve.
Peraí, você tem alguma coisa para falar comigo? É da palavra de Deus? Vamos ouvir. Eu vou ouvir como sendo palavra de Deus. Agora, se o irmão demonstrou que o que ele está te dizendo parte de um desconhecimento do que a Escritura fala, então ele está errado, então você vai caminhar com ele juntos em amor, porque os dois são pecadores, os dois têm que aprender da Bíblia. Não, vamos caminhar junto, vamos aprender o que a Bíblia está falando? Vamos estudar junto esse ponto, então? Vamos caminhar, vamos andar. Mas em geral, queridos, em geral o que acontece é o seguinte: pastor, fulano lá, estava lá não sei aonde. E geralmente o que vem falar para o pastor nem pecado é. É só picuinha mesmo. A Bíblia ficou, o pastor está presente, a igreja está presente, as pessoas estão presentes, mas a Bíblia não está nessa relação. A palavra de Deus, a sabedoria não está aí. Não é assim, queridos. Quando você for admoestado por um irmão da igreja, dê graças a Deus, porque este é o caminho amoroso e gracioso de Deus te conduzir na sabedoria. E se você insistir no pecado, se você insistir fora, nem todo pecado leva aquele desfecho de te considerar um gentil e publicano, mas se você insistir nessas coisas que fogem da alçada da disciplina da igreja, o Senhor vai usar dos seus meios para te disciplinar. E tomara, peço a Deus, que os seus meios sejam eficientes. Ainda que sejam eficientes para destruir os seus castelinhos de areia, ainda que sejam suficientes ou eficientes para fazer os seus caminhos darem nágua para você voltar. Ainda que seja um meio de Deus de te frustrar ou de te desiludir, para você deixar de estar iludido com o pecado. E você voltar desiludido para a sabedoria. Porque a disciplina de Deus é graça. A disciplina de Deus é graça. Nos conduz ao arrependimento e é uma vida excelente. E é por isso que nós clamamos: Senhor, me corrige. Senhor, me purifica. Senhor, arruma os meus caminhos. Porque a disciplina de Deus é graça. Amém, queridos?